A Cidade e as Serras, Eça de Queiroz, capítulo 9, parte 2. De tarde, depois da calma, fomos vaguear pelos caminhos coalentes daquela quinta rica, que através de 2 léguas ondulava por vale e monte. Não me encontrara mais com Jacinto, em meio da natureza, desde o remoto dia de extremez, em que ele tanto sofrera no sociável e policiado bosque de Monte Merense. Ah, mas agora, com que segurança e idílico amor ele se movia através dessa natureza? Donde andara tantos anos desviado por teoria e por hábito? Já não arreceava a umidade mortal das relvas, nem repelia como impertinente o roçar das amagens, nem o silêncio dos altos inquietava como o despovoamento do universo. Era com delícias, com um consolado sentimento de estabilidade recuperada, que enterrava os grossos sapatos nas terras moles, como no seu elemento natural e paterno. Sem razão, deixava os trilhos fáceis para se embrenhar através de arbustos emaranhados e receber na face a carícia das folhas tenras. Sobre os osteiros, parava, imóvel, retendo os meus gestos e quase o meu hálito, para se embeber de silêncio e de paz. E 2 vezes o surpreendia atento e sorrindo, à beira de um regatinho paureiro, como lhe escutasse a confidência. Depois, filosofava sem descontinuar, com o entusiasmo de um convertido ávido de converter. Como a inteligência aqui se liberta, hein? E como tudo é animado de uma vida forte e profunda. Digas tu agora, Zé Fernandes, que não há aqui pensamento? Eu não digo nada, Jacinto. Pois é uma maneira de refletir, muito estreita e muito grosseira. Ora essa, mas eu... Não percebes? A vida não se limita a pensar, meu caro doutor. Que não sou. A vida é essencialmente vontade e movimento. E naquele pedaço de terra plantado de milho, vai todo mundo um monte de impulsos, de formas que se revelam e atingem a sua expressão suprema, que é a forma. Não é essa tua filosofia, está ainda extremamente grosseira. Irra, mas eu não... E depois, menino, que inesgotável, que miraculosa diversidade de formas, e todas belas. Agarrava o meu pobre braço, exigia que eu reparasse com reverência. Na natureza nunca descobriria um contorno feio ou repetido, nunca 2 folhas de era, que na verdura ou recorte se assemelhassem. Na cidade, pelo contrário, cada casa repete servilmente a outra casa. Todas as faces reproduzem a mesma indiferença ou a mesma inquietação. As ideias têm todo o mesmo valor, o mesmo cunho, a mesma forma, como as libras, e até o que há mais possível, pessoal e íntimo. A ilusão é em todas idêntica, e todos expiraram, e todos se perdem nela, como no mesmo nevoeiro. As mesmice. Eis o horror das cidades. Mas aqui, olho para aquele castanheiro, há 3 semanas que cada manhã o vejo, e sempre me parece outro. A sombra, o sol, o vento, as nuvens, a chuva, incessantemente lhe compõem uma expressão diversa e nova, sempre interessante, nunca a sua frequentação me poderia fartar. Eu murmurei, é pena que não me converse. O meu príncipe recuou com olhares chamejantes de apóstolo. Como que não converse? Mas é justamente um conversador sublime, está claro. Não tem ditos, nem parolá teorias, ore rotundo. Mas nunca eu passo junto dele que não me surgir um pensamento ou não me desvende uma verdade. Ainda hoje, quando eu voltava de pescar as trutas, parei, e logo ele me fez sentir como toda a sua vida de vegetal é isenta de trabalho, de ansiedade, do esforço que a vida humana impõe. Não tem de se preocupar com o sustento, nem com o vestido, nem com o abrigo. Filho querido de Deus, Deus o nutre, sem que ele se mova ou se inquiete. E é esta segurança que lhe dá tanta graça e tanta majestade. Pois não achas? Eu sorria, concordava. Tudo isto era decerto rebuscado e especioso. Mas que me importavam as requintadas metáforas e essa metafísica maldura, colhida à pressa nos ramos de um castanheiro? Sob toda aquela ideologia transparecia uma excelente realidade, a reconciliação do meu príncipe com a vida. Segura estava a sua ressurreição, depois de tantos anos de cova, da cova mole em que jazera, enfaixado como uma múmia nas faixas do pessimismo. E o que esse príncipe nessa tarde me esfalfou? Farejava com uma curiosidade insensável todos os recantos da serra, galgava os cabelos correndo, como na esperança de descobrir lá, do alto os esplendores nunca contemplados de um mundo inédito, e o seu tormento era não conhecer os nomes das árvores, da mais rasteira planta brotando das fendas de um socalco. Constantemente me folheava como a um dicionário botânico.
Fiz toda a sorte de cursos. Passei pelos professores mais ilustres da Europa. Tenho 30.000 volumes e não sei se aquele senhor além é um amieiro ou um sobreiro. É um azinheiro, Jacinto. Já a tarde caía quando recolhemos muito lentamente. E toda essa adorável paz do céu, realmente celestial, e dos campos, onde cada folhinha conservava uma quietação contemplativa, na luz docentemente desmaiada, pousando sobre as coisas com um liso e leve afago, penetrava tão profundamente Jacinto que eu o senti num silêncio em que caíramos suspirar de puro alívio. Depois, muito gravemente, tu dizes que na natureza não há pensamento. Outra vez, olha que maçada, Mas é por estar nela, suprimido o pensamento, que lhe está poupado o sofrimento. Nós, desgraçados, não podemos suprimir o pensamento, mas certamente o podemos disciplinar e impedir que ele se estonteie e se esfalfe, como na fornalha das cidades, ideando gozos que nunca se realizam, aspirando a certezas que nunca se atingem. E é o que aconselham essas colinas e essas árvores, a nossa alma, que vela e se agita, que viva na paz de um sonho vago, e nada apeteça, nada tema, contra nada se insurja. E deixe o mundo rolar, não esperando dele senão um humor de harmonia, que a embale e lhe favoreça. O dormir dentro da mão de Deus, hein? Não te parece, Zé Fernandes? Talvez. Mas é necessário então viver no mosteiro, com o temperamento de São Bruno, ou ter 140 contos de renda e o seu desplante de certos jacintos. E também me parece que andamos léguas, eu estou derreado, e que fome! Tanto melhor para as frutas e para o cabrito assado que nos espera. Bravo, quem te cozinha? Uma afilhada do Melchior, mulher sublime, há de ver a canja, há de ver a cabidela. Ela é horrenda, quase anã, com os olhos tortos, um verde e outro preto. Mas que paladar, que gênio! Com efeito, Horácio, dedicaram uma ode àquele cabrito assado, num espeto de cerejeira, e com as frutas e o vinho de Melchior e a cabidela, em que a sublime anã de olhos tortos pusera inspirações que não são da terra, e aquela doçura da noite de junho, que pelas janelas abertas nos envolveu, no seu veludo negro tão mole e tão consolado fiquei, que na sala onde nos esperava o café, caí numa cadeira de verga, na mais larga, e de melhores almofadas, e atirei um berro de pura delícia. Depois, com uma recordação, limpando o café do pelo dos bigodes, ó, Jacinto, e quando nós andávamos por Paris, com o pessimismo às costas, a gemer tudo era ilusão e dor. O meu príncipe, que o cabrito tornara ainda mais alegre, trilhava grandes passados, o soalho, enrolando o cigarro. Oh, que engenhosa besta esse Chopinier! E maior besta eu, que o sorvia, e me desolava com sinceridade. E todavia continuava ele, remexendo a chavena. O pessimismo é uma teoria bem consoladora para os que sofrem, porque desindividualiza o sofrimento, alarga-o, até tornar uma lei universal, a lei própria da vida. Portanto, lhe tira o caráter, pungente de uma injustiça especial, cometida contra o sofredor por um destino inimigo e facioso. Realmente, o nosso mal sobretudo nos amarga quando contemplamos ou imaginamos o bem do nosso vizinho, porque nos sentimos escolhidos e destacados para a infelicidade, podendo, como ele, ter nascido para a fortuna. Quem se queixaria de ser coxo se toda a humanidade coxeasse? E quais não seriam os urros e a furiosa revolta do homem envolto na neve e friagem e borrasca de um inverno especial, organizado nos céus para o envolver a ele unicamente, enquanto em redor toda a humanidade se movesse na luminosa benignidade de uma primavera? Com efeito, murmurei eu, esse sujeito teria imensa razão para urrar. E depois, clamava ainda o meu amigo, o pessimismo é excelente para os inertes, porque atenua o desgracioso delito da inércia. Se toda a tua meta é um monte de dor, onde a alma vai esbarrar, para que marchar para a meta, através dos embaraços do mundo? E de resto, todos os líricos e teóricos do pessimismo, desde Salomão até o maligno Schopenhauer, lançam o seu cântico ou a sua doutrina para disfarçar a humilhação das suas misérias, subordinando-as toda a uma vasta lei de vida, uma lei cósmica, e ordenando, assim, com a auréola de uma origem quase divina, as suas miúdas desgraçazinhas, de temperamento ou de sorte. O bom Schopenhauer formula todo o seu schopenhauerismo quando é um filósofo sem editor e um professor sem discípulos,
e sofre horrendamente de terrores e manias, e esconde o seu dinheiro debaixo do sobrado, e redige as suas contas em grego, nos perpétuos lamentos de desconfiança, e vive nas adegas com o medo de incêndios, e viaja com um copo de lata na algibeira, para não beber em vidro que beiços de leprosa tivessem contaminado. Então Chaupier é sobriamente chopinheirista, mas apenas penetra na celebridade e os seus miseráveis nervos se acalmam, e o cerca uma paz amável. Não há, então, em todo Frankfurt, burguês mais otimista, de face mais jacunda e gozando mais regradamente os bens da inteligência e da vida. E outro, o israelita, o muito pendetesco rei de Jerusalém, quando descobre esse sublime retórico, que o mundo é ilusão e vaidade. Aos 75 anos, quando o poder lhe escapa das mãos trêmulas e o seu serralho de 300 concubinas se lhe torna ridiculamente supérfluo. Então rompem os pompos queixumes, tudo é vaidade e aflição de espírito. Nada existe estável sob o sol, com efeito, meu bom Salomão. Tudo passa, principalmente o poder de usar 300 concubinas, mas que se restitua a esse velho sultão asiático, besuntado de literatura, a sua virilidade e onde se sumir o lamento do Eclesiastes, então voltar em segunda e triunfal edição o êxtase do livro dos cantares. Assim discursava o meu amigo no noturno silêncio de Tormes. Creio que ainda estabeleceu sobre o pessimismo outras coisas joviais, profundas ou elegantes, mas eu adormecera, beatificamente envolto em otimismo e doçura. Em breve, porém, me fez pular, escancarar das pálpebras moles, uma rija, larga, sadia e genuína risada. Era Jacinto, estirado numa cadeira que lia o Dom Quixote. O bem-aventurado príncipe conversava ele o agudo poder de arrancar teorias a uma espiga de milho, ainda verde e por uma clemência de Deus, que fizera reflorir o tronco seco, recuperar o dom divino de rir com as facécias de Sancho. Aproveitando a minha companhia, há 2 semanas de bucólica ociosidade que eu lhe concedera, o meu Jacinto preparou, então, a cerimônia tão falada, tão meditada a transladação dos ossos dos velhos Jacintos, dos respeitáveis ossos, como murmuravam, cumprimentando o bom Silvério, o procurador, nessa manhã de sexta-feira, em que almoçava conosco, metido num espantoso jaquetão de veludilho, amarelo, debruado de seda azul. A cerimônia, de resto, reclamava muita singeleza, por serem tão incertos, quase impessoais, aqueles restos que nos estabeleceríamos na capelinha do Vale da Carriça, na capelinha toda nova, toda nua e toda fria, ainda sem alma e sem calor de Deus. Porque, enfim, Vossa Excelência compreende, explicava o Silvério, passando o guardanapo por sobre a larga face suada e por sobre as imensas barbas negras, como as de um turco, naquela misórdia. Oh, peço desculpa a Vossa Excelência. Naquela confusão, quando tudo desabou, não pudemos mais conhecer a quem pertenciam os ossos. Nem sequer, falando verdade, nós sabíamos bem que dignos avós de Vossa Excelência jaziam na capela velha, assim tão antigos, com os letreiros apagados, senhores de todo o nosso respeito, certamente. Mas se Vossa Excelência me permite, senhores já muito desfeitos. Depois veio o desastre, a misórdia. E aqui está o que decidi depois de pensar. Mandei arranjar tanto os caixões de chumbo quanto as caveiras que se apanharam lá, embaixo da carriça, entre o lixo e o pedregulho. Havia 7 caveiras e meia, quero dizer, 7 caveiras e uma caveirinha pequenina. Metemos cada caveira em seu caixão. Depois, quer que Vossa Excelência? Não havia outro meio, e aqui o senhor Fernandes dirá se não acha que procedemos com habilidade. A cada caveira juntamos uma certa porção de ossos, uma porção razoável. Não havia outro meio. Nem todos os ossos se acharam. Canelas, por exemplo, faltavam. E é bem possível que as costelas de um daqueles senhores ficassem com a cabeça de outro. Mas quem podia saber? Só Deus. Enfim, fizemos o que a prudência mandava. Depois, no dia de juízo, cada um destes fidalgos apresentará os ossos que lhe pertenceram. Lançava essas coisas macabras e tremendas, penetrado de respeito, quase com majestade, espetando ora em mim, ora no meu príncipe, os olhos agudos e reluzentes como vidrilhos. Eu aproveitei o pitoresco homem. Perfeitamente. Andou perfeitamente, amigo Silvério. São tão vagos, tão anônimos, todos esses avós. Só faz pena, grande pena, que se tresmalhassem os restos do avô Galião. Não estava cá, acudiu Jacinto. Vinha Tormes expressamente por causa do avô Galião. E, por fim, o seu jazigo nunca foi aqui, na capelinha da Carriça. Felizmente. O Silvério sacudia gravemente a calva trigueira. Nunca tivemos o excelentíssimo senhor Galião. Há 100 anos, senhor Fernandes. Há 100 anos que não se depositava na capela velha corpo de cavaleiro cá de casa.
Onde estará, então? O meu príncipe colheu os ombros por esse reino, na igrejinha, no cemitério de alguma das freguesias numerosas, onde ele possuía terras, casa tão espalhada. Bem, concluí. Então, como se trata de ossadas vagas, sem nome, sem data, convém uma cerimoniazinha, muito simples, muito sóbria. Quietinha, quietinha, murmurou Silvério, dando forte sorvo, assobiado ao café.